Boa tarde, pessoal. Hoje, conforme combinado, vamos continuar dando uma olhadinha na história do nosso país, tá? E hoje a gente chega no Brasil regencial, tá? Uma fase de transição de governo. Então a gente vai analisar todo esse período, que foi o período em que Dom Pedro I, né, ele abre mão, digamos assim, do nosso país, retorna para Portugal e deixa o filho dele para governar o Brasil. Mas o filho dele, com apenas 5 anos, não podia cumprir com essa missão, tá? Então, o Brasil Império, que é a fase da história do Brasil que a gente está estudando, ele vai de 1822 até 1889 com a proclamação da República. Então, podemos dividir em três períodos bem distintos. Primeiro reinado, tá? Que foi o que a gente viu na aula anterior, vai de 1822, quando a gente tem a independência, até 1831, precisamente lá no dia 7 de abril, quando Dom Pedro, né, volta, digamos assim, abre mão do reino do nosso país, ali do Império Brasil, e volta para Portugal e deixa o filho dele. Como a gente viu na aula anterior, esse período aqui foi marcado por certa instabilidade política, né, econômica também. A gente vai ter algumas críticas e crises devido principalmente à nossa Constituição, que vai dar origem à Noite da Agonia, né, em que Dom Pedro ele até afasta José Bonifácio, faz uma nova Constituição. Essa Constituição aqui não vai ser de agrado, mostra o caráter autoritário do governo. Então a gente vai ter a Confederação do Equador, a gente vai ter também nesse período do primeiro reinado a derrota na Cisplatina, o assassinato do jornalista do Líbero Badaró, por final a Noite das Garrafadas, né, que mostrava o descontentamento da população com o imperador, tá, que acaba se cercando cada vez mais de português, aumentando assim ainda mais o descontentamento e o conflito nesse período. Então, a partir do momento que ele abre mão em favor do seu filho com apenas 5 anos, se inicia um período de 9 anos, de que é um período regencial, onde vão se montar juntas para governar o nosso país. Tá? Então, o período que a gente vai estudar hoje é esse aqui, ó, período regencial de 31 a 40, o que aconteceu. Tá? Já vimos esse primeiro reinado e na próxima aula, possivelmente, se for da vontade, né, de Deus, veremos essa aqui, que é o segundo reinado. Então vamos lá. Abdicação de Dom Pedro I. Então José Bonifácio foi nomeado tutor do príncipe Dom Pedro de Alcântara. Tá? O José Bonifácio foi uma figura muito importante na história do nosso país. Ele participa diretamente do processo de dependência. Ele estava lá quando foi proposto a primeira Constituição, apesar de não ter sido aceita por Dom Pedro I, mas ele estava lá, acaba sendo afastado. Ele tinha umas ideias bem interessantes, por exemplo, de acabar com a abolição de forma gradual, era a favor de uma monarquia constitucional e, a partir das suas ideias ali, era a tentativa básica do quê? De se impedir a desintegração do nosso império, coisa que aconteceu com os reinados da Espanha, né? A gente viu ali o surgimento de vários países. Então, o principal objetivo desse período era que não acontecesse o mesmo com o nosso país. Professor, como assim? É que não surgisse aqui, por exemplo, o país Bahia, o país Mato Grosso, o país Rio Grande do Sul, o país Minas Gerais, tá? A intenção era o quê? Se evitar uma guerra civil e continuar com esse império vasto e integrado, tá? Então ele vai ser o tutor, a pedido de Dom Pedro I, do filho, né, com apenas 5 anos, e ele vai ser o, digamos assim, orientador desse período para Dom Pedro II, que, como a gente vai ver lá no final, ele acaba assumindo, sim, a direção, o governo assim do nosso país com apenas 14 anos de idade. Aqui, ó, passa fora pé de chumbo. Pé de chumbo era um nome, digamos assim, era um xingamento da época para os portugueses, porque eles diziam que nem empurrando não ia, porque o cara era pé de chumbo, era pé pesado, então não progredia, tá bom? Bicudo, a gente vai ter muito essa nomenclatura nesse xingamento também, principalmente aqui no Mato Grosso, por causa do Manuel de Campos Bicudo, o primeiro português a pisar em terras mato-grossenses. Então, a partir de então, todo português aqui era chamado de bicudo, tá bom? Só para registrar.
Então vamos lá, período regencial a gente pode dividir em regência trina provisória, tá? Essa provisória aqui foi cerca de 2 meses até, né, a Assembleia voltar das suas férias, então teve um caráter mais moderador e a tentativa era basicamente acalmar a agitação popular da época, tá? Porque o nosso país entra em uma ebulição, muitas discussões, conflitos, tá? E a tentativa era acalmar, aplacar essa sociedade, dar um jeito no que estava acontecendo ali, porque estava realmente muito bagunçado. Então temos depois ali uma regência trina permanente, depois uma regência una, ou seja, a gente já sabe, trina 3, una único, tá? Depois dessa regência una de Feijó, a gente vai ter do Araújo Lima, e dentro desse período regencial muitas revoltas. A gente tem aqui, ó, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Balaiada, Revolta dos Malês e a Sabinada, tá? Está de fora aqui, mas a gente também tem a Rusga Mato-Grossense que acontece na capital do estado, tá? O conflito principalmente ali envolvendo os brasileiros e os portugueses, tá bom? Vai ser um dos temas da nossa pesquisa também. Então vamos lá, características das regências. A provisória, como o professor falou, foi cerca de 2 meses, tá? Refletiu os interesses dos grupos mais importantes da época, foi de caráter conservador, durou pouco tempo, tá? De abril a maio de 31, e a tentativa era estabilizar a paz interna e anistiar os revoltosos do período anterior, na época de Dom Pedro I, para que os mesmos pudessem voltar para a nossa nação, tá? A regência trina permanente, tá bom? Ela foi composta por Francisco, Braulio e Costa Carvalho. Teve um caráter mais liberal e menos conservador. A tentativa era manter o status quo, ou seja, combater as revoltas de uma forma que se não extrapolasse, não modificasse o estado social desenhado principalmente pelos grupos políticos da época. Então tínhamos ali os exaltados, que eram os liberais radicais, defendiam o federalismo e a democratização da sociedade, tá bom? Tínhamos também os moderados, que eram do Partido Brasileiro. Eles queriam conservar a estrutura política do Império e o fim da vitaliciedade do Senado. Então, os restauradores já tínhamos o quê? Membros do Partido Português, também do Partido Brasileiro, que a tentativa era manter o Império ligado a Portugal. Eles vinham com maus olhos essa questão ali da independência. Eles queriam ainda estar atrelado à questão da Europa, tá? Defendiam que o Império Brasil estivesse ligado, de certa forma, com o Império de Portugal. A regência trina permanente ali, a gente vai ter como fato principal o destaque do padre Diego Antônio Feijó, que se torna ministro da Justiça, e ele teve a missão do que? Acabar com as revoltas e tentar acabar com essa ameaça da ordem nacional. Então, era aniquilar com essas revoltas que estavam acontecendo nesse período, e é a partir desse momento que ele vai criar o quê? A Guarda Nacional. O exército não poderia se confiar na época, porque muitos estavam ligados a Portugal, ainda tinha aquela questão da fidelidade, então se montou guardas nacionais, tá bom? O que foi essa Guarda Nacional, pessoal? Isso aqui é bem interessante, porque faz parte do contexto da história do Brasil República. Por que isso? Porque essa Guarda Nacional eram aqueles latifundiários, aquelas pessoas que se destacavam na época. Então eles começaram a que montar milícias e vai surgir a compra do título de patente do que? De coronéis. Então é ali que vai surgir o coronelismo, que vai marcar a república do nosso país, né? Então, a principal função era extinguir as revoltas e assim a gente tem um fortalecimento do padre Diego Antônio Feijó. Ele tenta derrubar José Bonifácio, que era de caráter restaurador, tá bom? Que foi responsável pela tutela de Dom Pedro II. Isso não vai funcionar. E com o poder esvaziado, Feijó abdica do cargo de ministro da Justiça. Então ele se retira. A função dele não deu muito certo dentro do contexto. Ele começa a se destacar e isso causa alguns conflitos de interesse. E ele abre mão do cargo de ministro da Justiça, mas a gente sabe que depois ele volta para comandar, digamos assim, essa regência que já não vai ser mais uma regência
trina, mas una. Então, mesmo ele se afastando, as suas medidas, a sua tentativa, digamos assim, de ampliar o cenário nacional de uma forma mais democrática, funciona. O golpe fracassa, mas como a gente viu ali que o professor falou agora atrás, esse avanço liberal teve algumas conquistas, como o Código de Processo Criminal, né, o habeas corpus, o Ato Adicional de 34, que dá uma reformada na Constituição, e institui sim o federalismo, que era o que muitas dessas províncias queriam. Então, foram os primeiros passos, digamos assim, para uma experiência democrática. Então, a gente vai ter a substituição, né, dessa regência trina por uma única, e com a morte lá de Dom Pedro I, lá no ano de 1834, né, de tuberculose, vai redefinir o cenário político. Então a gente vai ter o fim dos restauradores, que eram aqueles que queriam a volta de Dom Pedro I, já não tinha mais como. Então, a partir desse momento, a política do nosso país vai se dividir em progressistas, que eram a favor do ato adicional e a descentralização política, tá bom? Esses progressistas, pessoal, eles eram da classe média urbana, tá bom? Eram a favor de uma descentralização, vão ser a base do Partido Liberal. E já os regressistas aqui, eles eram os grandes proprietários rurais, eram a favor de uma centralização política na figura de um homem de mão firme e forte. Então a base dessa centralização política vai dar origem ao Partido Conservador, tá bom? A regência de Feijó, vamos lá. As revoltas vão dificultar a regência que se enfraquece, tá? Na época ali vão surgir muitas discussões de que as medidas do Feijó, aquela experiência democrática, teria sido o motivo dessas revoltas, cabanagem, balaiada, farroupilhas, né? Revolta dos malês. Então ele vai sofrer grande oposição dos regressistas, que eram a favor de uma centralização política. Dentro dessa questão a gente tem uma discussão, tá, em relação à escravidão, porque alguns eram a favor que se mantesse a escravidão, outros já se falava na abolição, mas o fato é que a Inglaterra, a potência mundial da época, pressionava o nosso país para que acontecesse a abolição. Tínhamos também a introdução da monocultura do café, então se falava que iriam precisar dessa mão de obra escrava para a produção do café. Então tudo isso aqui vira uma bola de neve, muita discussão, e assim, em 1837, o Feijó ele abre mão dessa regência e no seu lugar vai entrar o Araújo Lima. Desculpa, pessoal, ele era regressista, tá? Então, sendo regressista, ele era a favor de uma centralização política, ele era mais conservador, então ele vai tentar combater as revoltas, anular aquelas medidas, por exemplo, do ato adicional, que davam mais liberdades para essas províncias, e vai aumentar ainda mais a influência desses grandes proprietários rurais latifundiários no poder. Então vai começar um embate ali entre conservadores e liberais, ou seja, entre regressistas e progressistas, e os progressistas derrotados ali, digamos assim, já que Feijó abandona, né, essa regência, eles começam a apoiar o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Segundo a Constituição, somente com 18 anos ele poderia iniciar o governo do nosso país, mas vai começar algumas discussões para que se antecipe isso aqui e ele comece a governar. Porque ele seria um bom governante, professor? Não, porque a figura de uma monarquia, né, de um imperador, quem sabe acalmasse os ânimos e levasse o nosso país a uma estabilidade, não somente política, mas também econômica. Tá? Então a gente tem aqui as principais revoltas do período nesses movimentos sociais, como o professor falou, ó, cabanagem no Grão-Pará, balaiada, né, a sabinada. A gente tem ali a Guerra dos Farrapos e também a Rusga Mato-Grossense, apesar de não entrar no nosso livro didático, né, fica mais restrito à história do nosso Mato Grosso, tá bom? A gente vai analisar também. Então temos aqui a Revolução Farroupilha, tá? A principal questão era do descontentamento em relação ao charque, né? A questão dos impostos que eram pagos e outros impostos que eram isentos, outros produtores de charque. Isso vai gerar descontentamento, muito conflito.
A cabanagem acontece lá no Pará, precisamente acontece devido à distância, isolamento e a forma com que essas pessoas eram tratadas. A balaiada principalmente devido à crise econômica gerada pela produção decadente, né, do algodão e a divergência entre os grupos locais no contexto político. A Sabinada na Bahia aqui precisamente acontece devido ao descontentamento com a renúncia de Feijó, né, e a perseguição que ele sofreu por isso, até isso ele abandonar, né, digamos assim, essa regência e abrir mão para que o Araújo Lima regressista assumisse. Então isso vai gerar muito descontentamento, precisamente na Bahia. A revolta dos malês aqui é a condição dos escravos, aqueles urbanos e também os libertos, que, como a gente sabe, é triste, né? Hoje a gente comemora, digamos assim, se tem alguma coisa para comemorar, mas está a data, né? 13 de maio, é a abolição da escravidão, tá? Mas já desde antes mesmo, aqueles que conseguiam essa libertação antes da abolição, né, eles não eram tratados como seres humanos da mesma forma, era muito injustiçado. Então tem a questão do islamismo também, então são muitas coisas para vocês analisarem ali. O golpe da maioridade, como o professor falou, já vinha sendo discutido desde 1935 e era uma tentativa de dar uma unidade para nosso país. Então, se levou à ascensão ao trono de Dom Pedro II com 14 anos. A estratégia, principalmente de ideologia liberal, era dar fim às regências e assim, digamos, aplacar, né, dar uma estabilidade social, uma unidade para o nosso país. E como a gente viu, a regência, esse período regencial foi marcado por muitas revoltas, movimentos sociais, muitas mortes, discussão entre português e brasileiro. Nem o Partido Brasileiro nosso ali discutia entre conservador e liberal, ninguém sabia o que realmente queria. Então a tentativa era o quê? Que então, com a ascensão ao trono de Dom Pedro II, lá no dia 23 de julho de 1840, que o nosso país mantesse uma unidade territorial. O movimento foi liderado por Carlos de Andrada e Silva, tá bom? Ele vai montar o clube da maioridade, vai obter apoio da imprensa e também das camadas populares. Tá? A tentativa era de uma ordenação política e social. Assim, pessoal, os conservadores não vão se opor a isso, não vai ter oposição, porque eles tinham medo de uma acusação de repúdio à monarquia. Apesar de estarmos vivendo uma regência, o nosso país era uma monarquia, tá? Então, você imagina eles lá, os conservadores, discutir se eles queriam uma monarquia. Então, eles ficaram quietos e assim, a partir do dia da ascensão, dia 23 de julho de 1840, de Dom Pedro II, né, com esse título, a gente vai iniciar a partir de então o Segundo Império, que vai desde a ascensão do mesmo ao trono até o ano de 1889, quando a gente vai ter a proclamação da República, o nosso próximo conteúdo, tá bom? Então anote suas dúvidas e entre em contato com o professor, beleza?